Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, o pessoal aqui no cursinho me chama de Penápolis e hoje eu vou dar algumas dicas sobre geografia física do Brasil. No caso, o tema que eu peguei é vegetação brasileira, certo? Temos que lembrar que a vegetação sempre é a associação, ou seja, o resultado do clima e do relevo. Quando pensamos em clima, estamos pensando em fatores climáticos. Quando estamos pensando em relevo, estamos pensando principalmente na formação e origem do solo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira vegetação que tendemos a trabalhar é essa aqui, ó. Predominância maior, domínio climatobotânico do Brasil e predominância principalmente no norte. Essa vegetação é a floresta amazônica. As principais características são árvores extremamente altas, certo? Elas têm várias camadas, na biogeografia chamamos isso de dossel. As folhas são largas, latifoliada, tudo bem? As raízes normalmente são laterais, do tipo capiculares, e uma das principais características aqui é o solo. Apesar de ter essa vegetação extremamente exuberante, densa, certo? Homogênea, né? O solo ele é pobre em recursos, em nutrientes. Por que pobre, professor? Pela questão da própria formação. Porém, eu só tenho essa vegetação desse tamanho, desse tipo, dessa grandeza, por conta dos próprios nutrientes que a vegetação tende a gerar para o solo. Se eu, no caso, desmatar essa vegetação, certo? O solo vai ser lavado com a chuva e vai ficar pobre em nutrientes e não vai nascer basicamente quase nada nessa região. Essas são as principais características da floresta amazônica. Próxima vegetação, certo? Essa aqui, ó, branquinha, que predomina no centro-oeste, parte central do Brasil, segundo maior domínio climatobotânico do Brasil. Essa vai ser o cerrado. O cerrado é um tipo de vegetação de savana, mas não é qualquer savana. O nosso cerrado é um tipo único, exclusivo de savana no mundo, certo? As principais características do cerrado: raízes pivotantes, profundas, certo? Os troncos sempre retorcidos, tudo bem? Por que tudo isso, professor? Simples. O clima é o clima tropical continental ou tropical seco, né? O que isso quer dizer? É aquele clima característico. Os verões, altas temperaturas, certo? E alto nível de precipitação, ou seja, chuvas. E o inverno, baixa temperatura e pouquíssima chuva. Verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Seria isso. Por conta de ser frio e seco, tem uma estação seca, basicamente bem definida, as raízes têm os galhos retorcidos. Ah, é só por conta disso, professor? Não, não é só por conta disso. Também associamos isso ao solo ser extremamente ácido, né? E isso vai fazer também com que esses troncos sejam retorcidos. Próxima vegetação é essa amarelinha aqui, ó. É a famosa caatinga. Ela é associada aí, basicamente, ao clima tropical semiárido, ou seja, muito quente, muito seco. Por conta disso, o que vai predominar aqui vão ser as plantas que vão conseguir se adaptar a essa falta de água. Normalmente, cactáceas. Palavrinha-chave, xerófita. Aqui vai predominar o xerofitismo, essa capacidade de adaptação, certo? Que vai gerar os cactos aí, ou seja, tem como exemplo os cactos. Principal exemplo, mandacaru. Tudo bem? Tranquilos? Próxima vegetação, essa aqui, ó, que está entre a caatinga e a floresta amazônica. Ou seja, vamos melhorar, está entre o clima tropical semiárido e o clima equatorial. Um clima seco e um clima muito úmido. Essa vegetação, a mata dos cocais, é uma vegetação de transição de um clima seco para um clima úmido. Como é que são essas plantinhas, professor? Simples. A base vão ser palmeiras e palmáceas, certo? Como assim? É a carnaúba e o babaçu. Essas são as duas principais plantinhas. Região que predomina, Maranhão e Piauí. Lembrando que tanto a carnaúba como o babaçu vão ser as principais fontes de renda da população local. Eles pegam o coco, né?
no caso coquim, vão extrair o óleo para a fabricação, por exemplo, para a linha de cosméticos, sabonetes, shampoos, cremes, hidratantes, certo? Ou também para a fabricação de ceras de automóveis, a carnaúba, por exemplo. Próxima vegetação, essa aqui, ó, laranja, ó, que vai do litoral nordestino até o sul, adentrando no sudeste e caindo para o centro-oeste. Essa vegetação é a famosa Mata Atlântica. Ela é muito parecida com a floresta amazônica. Porém, o tamanho das árvores, certo, vão ser menores. E a floresta equatorial, a floresta amazônica, ela é rica em biodiversidade perante a fauna. Já a Mata Atlântica é rica em biodiversidade quanto à flora. Mas são as mesmas características. Grandes dosséis, um pouco mais baixo comparado com a amazônica, é óbvio, certo? Folhas largas, né? Essas vão ser as principais características. Aqui o solo é extremamente fértil, solo de terra roxa. Outra vegetação, essa aqui, ó, certo? Complexo do Pantanal, que é a ideia da planície matogrossense, certo? Ó, complexo do Pantanal. Principal característica dessa vegetação, ela é um complexo, ou seja, eu tenho de tudo um pouquinho. Eu tenho desde florestas, eu tenho matas, eu tenho cerrado e eu vou ter uma vegetação rasteira que nós vamos chamar de campos depois. Mas por que essa região é tão complexa? Pela formação do relevo, faz basicamente um grande cone, então toda a água da região meio que se concentra aqui e demora um tempo para ir esvaziando, vamos pensar assim, certo? Por exemplo, as cheias do rio Paraguai, demora de 3 a 4 meses para tender a voltar ao normal. E na época da cheia, eu tenho a predominância das florestas e matas. Na época da seca, a hora que o rio volta ao seu leito normal, eu vou ter a predominância, por exemplo, do cerrado e dos campos. Principal vegetação do complexo pantanal são as matas galeria, as matas que ficam ao longo do rio e utilizam da umidade desse rio para ficar alto e verde, exuberante o ano todo. Próxima vegetação é essa aqui, ó, certo? Predominância principalmente no sul do Brasil. É a famosa Mata dos Pinhais, né? Principal característica da Mata dos Pinhais é uma floresta, vamos pensar uma mata, né? Parente priminha da taiga. Qual que é a floresta da taiga? Aquela que predomina no Canadá. É a floresta em forma de cone, é o pinheirinho em forma de cone. O nosso é um pouquinho diferente, porém, ele é em forma de cone também, certo? Principais características dessa plantinha, né? Chamada de araucárias. Antigamente, a Mata dos Pinhais era chamada de araucária. Hoje é chamada de Mata dos Pinhais. Ela é rica em madeira mole, ou seja, ela foi utilizada em larga escala, certo? Para a fabricação de móveis em geral. Tudo bem? Mobília em geral. Próxima vegetação, essa aqui, ó, que predomina no sul do país, são os famosos campos ou pampas gaúcho, campos gerais ou pampas gaúcho. Predominância, gramíneas, certo? É uma vegetação rasteira, não tem muito o que pensar. Vegetação rasteira, lembrando que ao longo dos rios eu tenho aí a predominância da famosa mata de várzea ou mata ciliar, que fica sempre ao longo dos rios. Última vegetação, essa aqui, ó, que pega toda a costa brasileira, ou seja, é a vegetação litorânea, onde vai prevalecer os mangues. O mangue vai ser, na verdade, uma vegetação também de transição de um ecossistema marinho para um ecossistema costeiro. Água salgada com água doce, certo? Quando eu tenho esse processo de água salgada e água doce, vai gerar os mangues. Lembrando que o mangue, a principal característica são as raízes aéreas, né? Do tipo pneumatófitas alófitas, ou seja, raiz aérea, certo? Que ela tende a sair, aí ficar no alto, ela parece um tentáculo assim, a árvore vem em cima, né? Ela tende a fazer isso por conta da concentração de sais que tem no solo. O mangue é considerado um berçário natural,
aves, peixes, moluscos e principalmente crustáceos por conta dessa transição. Hoje, né, já que passamos por todas as vegetações, o que nós temos que lembrar? É que ela vem sofrendo um processo de desmatamento constante. Por quê? Por conta do avanço da agropecuária. Quando eu penso na agricultura, estamos pensando na soja. E quando pensamos em pecuária, pensamos principalmente em gado, né? Temos, por exemplo, o cerrado, hoje está sendo considerado um hotspot, uma vegetação ameaçada de extinção. Se acabar no Brasil, acaba no mundo, certo? Temos, por exemplo, a mata das araucárias, que hoje resta apenas 3% da vegetação original. Fabricação de móveis, que mais? O crescimento dos centros urbanos fez com que essa vegetação deixasse basicamente de existir. Temos aí de 5 a 7% da Mata Atlântica. Mangue, presente principalmente ou concentrado, certo? No Nordeste, certo? Processo de desertificação aqui na Caatinga e arenização nos campos, ou seja, todas as ações humanas, né, está resultando aí num desmatamento constante, numa perda dessa nossa vegetação tão exuberante. Até o complexo do Pantanal está sendo destruído por conta da exploração do maciço do Urucum. Tudo isso culmina no Brasil hoje ser olhado com outros olhos perante essa questão do desmatamento, né? Foram adotadas várias e várias políticas para tentar conter esse desmatamento, né? Mas sabemos que a fiscalização é um pouquinho difícil. Professor, temos lá o CIVAM, Superintendência de Vigilância da Amazônia. Sim, porém ele vai vigiar a Amazônia, não o resto do Brasil, né? Então, o que alguns grupos ambientalistas hoje estão propondo? Que se crie outros mecanismos para tentar, certo, conter o avanço desse desmatamento. Ou seja, nossa vegetação tecnicamente seria tudo isso, mas hoje a gente sabe que ela sofre aí com o avanço das atividades humanas, né? Atividades econômicas voltado para o humano. Tá legal? Obrigado aí e até uma próxima.